Pastora Sueli, por favor. Deixa eu fazer uma pequena introdução aqui para nós encerrarmos essa série, O Caminho do Sobrenatural. Cada um de nós temos uma força. Minha força, evidentemente, é o ensino, minha força é sistematizar coisas que são complicadas e tentar transmitir para você de uma maneira mais simples, de tentar otimizar um contexto talvez histórico lá de trás, para que você entenda as verdades da palavra, da verdade que liberta, não da denominação em si, mas da palavra de Deus. E essa tem sido a minha força. Eu penso que esse é o tempo que nós temos como igreja, principalmente um tempo onde as verdades são relativizadas, e Deus tem me usado assim já há um certo tempo, Eu penso que é isso que Deus tem para a igreja. Porém, Deus usa cada um de uma maneira em particular. Nós não podemos esperar sempre as mesmas coisas de todas as pessoas. Cada um tem uma força, E a pastora Sueli tem sido aqui na igreja já há muitos anos uma voz profética para nós. Evidentemente é minha mãe, Tudo que eu falar é suspeito, mas enfim, ela já está chegando numa idade onde chegou a hora de diminuir a corrida. O crente nunca se aposenta de verdade, Nós sempre temos que estar fazendo alguma coisa, sempre temos um chamado, mas é evidente que a tua intensidade dos 20, 30 anos, lá nos 60, 70 já não vão mais ser a mesma coisa. E ainda não chegou esse tempo, para a pastora Sueli. À medida que o Senhor for mostrando para ela, em primeiro lugar, a gente vai entender que esse é o tempo. Mas eu tenho pensado assim algumas vezes, Senhor, quando chegar esse tempo de fato, onde estará essa voz refletida na igreja também? Eu tenho me colocado diante do Senhor, não que Deus venha levantar uma pessoa igual a ela, mas Deus vai levantando outras pessoas. Vocês viram os adolescentes sendo levantados ali, vocês viram todos os testemunhos que nós tivemos, na semana passada, na volta do Impacto, na terça-feira, eles ficaram 1h40 aqui testemunhando, daquilo que Deus fez na vida deles. Ontem nós estivemos, tem um treinamento de liderança feito com os jovens e com os adolescentes, que já está acontecendo há alguns meses, foi o encerramento ontem, e a gente foi todo mundo lá para Araranguá, na verdade a igreja lá em Araranguá, no extremo sul. Estivemos ontem lá até às 10 horas da noite, eles ficaram o dia inteiro recebendo palavra. Chegamos aqui às 2 da manhã, e hoje no culto da manhã tinha também um grupo de adolescentes, com adolescentes que estavam lá, para chegar em casa, foram dormir sei lá que horas, se dormir, estavam ali servindo. Então Deus está fazendo algo, Deus está levantando uma nova geração. Enquanto essa nova geração ainda não toma a sua posição, nós precisamos ouvir as direções que Deus tem nos dado. E Deus tem usado a pastora Sueli de maneira tão preciosa nos últimos tempos. É uma pessoa assim que eu sempre busco nos momentos da angústia, em duas fontes, por ser minha mãe, meu amparo, da minha família, junto com meu pai, mas também por ser uma voz que eu sempre peço assim, Senhor, eu nunca falo nada para ela assim, no sentido de se está ruim ou não está, Pai, me dá só a direção se eu estou indo no caminho certo. Não precisa nem me dar os detalhes, porque senão fica muito fácil a coisa, não é isso que é andar por fé, Mas só se eu estou indo no caminho certo. E Deus tem usado ela de maneira tremenda. E eu, dentro dessas 3 últimas semanas que eu estou pregando, estou preparando as próximas 2 séries, mas eu falei para ela assim, um mês atrás, eu já trouxe algumas palavras nesse sentido, que ministrou a mente, claro, sempre ministra o coração, mas nós precisamos ouvir um pouco mais a Deus, a Deus no sentido de existe algo acontecendo ao nosso redor. Evidentemente que primeiro a tua mente, se abre para depois o teu espírito também estar conectado, mas eu gostaria que essa é a tua força. Talvez você não saiba explicar plenamente em 5 pontos, 7 pontos, ou coisas sistematizadas como eu faço, mas as pessoas precisam ouvir, nem que seja captando no ar, as coisas que você diz, porque tem certas coisas que não adianta eu explicar, precisa alguém que está imerso dentro dessa ideia. Então, ela sempre foi a nossa referência aqui, de termos de sensibilidade do Espírito Santo. Então eu peço que você abra o seu coração. Hoje é a última palavra dessa série, nós vamos evidentemente voltar nesse assunto em outras vezes, mas eu gostaria que você abrisse tua mente, abrisse teu coração principalmente, para receber, porque são sementes preciosas, expressas de uma maneira diferente, mas preciosíssimas igualmente, amém? Então estenda as tuas mãos para cá. Senhor, hoje é a última semana dessa série, Pai, que nós escolhemos estar aqui voltadas para ouvir um pouco mais, Senhor, de uma maneira diferente, como nós fizemos o louvor hoje, Pai.
Simplesmente a forma foi diferente, Pai, mas a intensidade, ela é a mesma, da mesma maneira, Pai. Nós abrimos o nosso coração para talvez termos uma forma diferente aqui hoje, mas a intensidade do Teu Espírito Santo, Pai, é a mesma. Por isso, usa a Tua filha, Senhor, como uma ferramenta poderosa, como o Senhor tem feito de maneira individual há muitos anos, ó Pai, como fonte de vida, fonte de restauração, ó Pai, como voz profética de Deus para nós, Senhor, que nós possamos ser tocados e movidos deste lugar, Pai, para que quando terminarmos, Senhor, essa série, Senhor, não termine as experiências contigo, mas apenas comece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aí no seu coração e permaneça para sempre. Então, estamos nessa série, e como disse o pastor, eu também espero que você tenha saído do lugar, que você tenha avançado no sobrenatural, que tenha dado os primeiros passos. Se você nunca foi, se você foi muito da razão, daquilo que a sua mente entende, eu espero que você, em toda essa série, você tenha saído do lugar, você dá teus passos aí para ver o sobrenatural de Deus. E nós estamos vendo caminhos do sobrenatural. Vimos na primeira palavra que estamos entre dois mundos. Isso precisa ficar sempre conosco. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E aí, nós vimos que o único que liga esses dois mundos é o Espírito Santo. E aí, nós vimos no domingo passado, sobre a nossa identidade como filho de Deus. Lembra que quando você aceita Jesus Cristo, há um livro que está escrito, e todos precisam estar escrito no livro da vida de Deus. E ali, então, você tem a tua identidade para a eternidade. Deus fará um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça, e aonde todos os planos perfeitos de Deus se estabelecerão aqui, nessa terra. Então, Deus, Ele tem um plano perfeito. E aí, nós fomos chamados por Ele nos adotou como filhos, né? E aí, então, a nossa identidade de filho de Deus. Talvez você saiba disso há muito tempo, mas talvez você ainda não se sinta filho de Deus. Então, hoje nós vamos ver, treinando para o sobrenatural, algumas coisas que nós vamos ver primeiro, para depois a gente começar a orar e dar o espaço para que o Espírito Santo possa fazer o que Ele quer fazer hoje. E nós vemos que há recursos no sobrenatural. E nós precisamos, pela fé, tirar esses recursos e usufruir deles. E eu estava meditando em algo que me chamou a atenção, pensando nessa palavra. Eu ouvi um anúncio, esse anúncio deve ter sido já há mais tempo, mas a Apple, ela anunciou que em 2024 terá um produto novo deles. Então, eles alegam ser o top, né, o melhor dos melhores ali. E aí o nome desse aparelho é Apple Vision. Então, eu achei interessante porque é um óculos. Isso me chamou muita atenção. É um óculos que integra a vida digital com a vida física. Liga essas duas coisas, para que a pessoa fique misturada naquele mundo físico, virtual, e fique envolvida. É isso que eles querem, eles chamam de realidade mista, tão misturado ali. E aí o aparelho capta o olhar, as mãos e assim por diante, a voz. Então a pessoa vai estar ali só com o óculos. E aí o que isso vai beneficiar? Claro que sempre a tecnologia ela é boa, né? Sempre para aperfeiçoar, mas nós não podemos esquecer que existe um inimigo e que ele sempre vai querer. Ele está atrás dos governos, ele está atrás das escolas, aonde tiver instituições e nas casas, ele está ali para
fazer uma obra de destruição. Então, nós precisamos ficar atentos. Só que eu pensei nisso, já que esse óculos aí, a pessoa coloca, vai mais contribuir para que o eu seja acentuado, porque ninguém poderá assistir junto. Então, vai a pessoa sozinha, é o mundo dela ali, do digital, o outro todo misturado. E aí, eu pensando na palavra de que nós somos filhos de Deus, então, nós vamos colocar o óculos de Deus. E aí, quando nós colocamos esse óculos de filho de Deus, essa consciência que eu sou filho do Criador de todas as coisas, daquele que pode tudo, eu sou filho adotado. Então, isso serve como um óculos para mim. A minha visão é preenchida por esse reino. Então, eu vou misturar esse reino. E aonde eu for, a minha vida está tão misturada que eu chego em qualquer lugar, eu olho, eu sei que eu não sou de lá. Eu sei quem eu sou filho. E essa consciência de que eu pertenço a um reino que agora não se vê, mas o poder deste reino está atuando. E aí, então, a nossa vida toda misturada. Você é tão do céu que você não perde consciência disso quando você está trabalhando. Eu fiquei pensando, eles estão criando algo para que as pessoas fiquem com o digital e o físico tão misturado que aquelas realidades começam a tomar conta, eu imagino, da pessoa e ela nem sabe mais... porque ela quer viver um mundo diferente. Então, quando ela entra naquilo ali, ela vai viver aquela coisa misturada, digital, e aquele mundo virtual misturado com o mundo físico. E aí, então, nós temos que ter muito mais esse óculos de filho de Deus, para percebermos e não sermos levados. Há um texto da palavra que diz assim, que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno o mundo. E aí eu ouvi uma colocação que explica um pouquinho do que esse jaz. Porque quando eu pensei em jaz, eu pensei no cemitério, que estava escrito lá, aqui jaz fulano, né? Pensei nisso. Mas esses teólogos aqui, eles falaram algo que me chamou mais atenção. Ele diz assim, que o jaz faz alusão a um bebê sendo embalado por alguém, sendo acalentado, sendo dominado. Assim está o mundo nas mãos do inimigo. Está embalando eles para que ficarem bem com sono, bem que possa ser dominado. Então, quando Jesus diz esse mundo jaz no maligno, quer dizer, há uma influência, por isso Deus te tirou. Por isso Deus te transportou para o reino do Filho do amor dele. Por causa disso. Jesus até diz assim, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas livra eles do mal. E aí, então, nós vemos também que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. Mas você tem a luz de Deus. Então, quando vem essas coisas, nós temos que sempre, com o óculos de Deus, sempre discernir e não ser embalado, levado, né? Tem que discernir, e o Espírito Santo é aquele que diz, espera lá, isso aqui é perigoso, aquele outro é perigoso. E a Bíblia nos diz que o mundo, ele está em rebelião contra Deus. Você vê lá fora os conceitos humanos lá da sociedade, você vê eles colocarem Deus em primeiro lugar, porque Deus é o Criador, né? Você vê eles colocarem em primeiro lugar? Não, né? Vê exaltar a Deus? Não. Por quê? Porque o mundo, ele está em rebelião, e ele está em rebelião contra o governo de Deus. Ele não quer o governo de Deus. Cada um quer viver a sua própria vida, independente daquele que o criou. Quer viver a sua vida. E a palavra de Deus, no livro de Mateus 6, 22 e 23, diz: a lâmpada do corpo
são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Pois se a luz que é em ti são trevas, trevas serão. Com grande trevas serão. Então, ali diz assim, ó, se os olhos são lâmpada do corpo, os olhos também são as janelas. Se os seus olhos forem bons, o que quer dizer isso? Se você olha, e o jeito que você olha é uma coisa boa, teu corpo fica luminoso. Agora, se você olha e os teus olhos não forem bons, e tu não vê o erro naquilo lá, naquilo que está contrário ao que está escrito na Bíblia, os seus olhos estão maus. E aí o teu corpo não será luminoso. As trevas começam a entrar. Se você foi tirado das trevas, as trevas começam a entrar tudo novamente. Então, ali com o efeito do mundo, é como se um poder de encantamento estivesse sobre o povo. Para que ele seja embalado, para que a cultura seja plantada no coração das pessoas. Mas nós somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Então você é o protagonista da sua história. Não deixe pessoas determinarem. Não deixe pessoas que não conhecem a Deus determinarem coisas na sua vida. Tudo que você pegar, coloque na peneira de Deus. Coloque no crivo da palavra de Deus, para que você viva esse mundo e ande no caminho do sobrenatural e não no caminho de perdição que o mundo está andando. É isso que diz a palavra. Então, nós precisamos ter essa consciência de que somos filhos de Deus. E Deus, então, vai cumprir os propósitos para os seus filhos. Todo o propósito de Deus vai levar cada um de nós à terra prometida das nossas almas. O plano perfeito que nós mesmos, às vezes, fizemos para a nossa vida, não é verdade? Que na nossa mente a gente tinha um sonho, que a nossa vida ia ser assim, que a gente, tipo assim, quando é solteiro, eu vou casar, minha vida vai ser assim. Você tem os seus planos, e Deus, quando os planos estão aqui iguais aos de Deus, é claro que Deus quer. Então, nós precisamos conquistar. Veja que quando Deus deu, o povo saiu do Egito, e Deus disse que ia levar eles a uma terra prometida. Eles tinham que lutar junto com Deus. Deus ia interagir com eles. Então, é assim que Deus faz. Muitas coisas Deus faz sozinho. Mas muitas coisas, Ele quer interagir conosco. Então, Ele disse para o povo, vocês vão lá, vocês aqui vão guerrear. Mas Ele ia, às vezes, com os anjos junto. Mas quem ia lá guerrear e tomar posse da terra é eles. Quem batalhava e quem conquistava é eles. Nós precisamos conquistar a nossa casa. Meu marido falava muito, eu achava interessante aquilo, que a pessoa ela compra uma casa, ela mora naquela casa, mas às vezes a casa não é dela, porque espiritualmente ela não conquistou dentro do seu lar. Então vê ainda coisas muito fora do controle dentro da sua própria casa. E aí nós precisamos acessar os recursos sobrenaturais de Deus. Nós temos recursos em Deus. Nós temos recursos daqueles que ultrapassa. E aí nós precisamos desses recursos. Deus, eu estou precisando disso. E você acessa. Pela fé, você acessa e traz. Isso aqui não é possível. Você crê? Você ora? Você decreta em Deus? Porque se aquilo é da vontade de Deus, se cumprirá. Então, Deus quer, é da vontade de Deus, que a gente se aposse das nossas terras prometidas. Terra prometida do casamento, a terra prometida dos negócios, a terra prometida de um lar, né? Bem-aventurado o homem que pera lá, deixa eu ver qual que é. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. A sua mulher será como videira frutífera ao redor de sua mesa, seus filhos como o rebento de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Essa é a vontade de Deus. Que os filhos sejam uma bênção dentro dos lares. Então, se não está acontecendo, os recursos sobrenaturais precisam ser acessados. Para que o sobrenatural aconteça. No natural não está acontecendo. No natural não está acontecendo. Hoje, uma pessoa conversando comigo, ela falou, minha vida está toda destruída. A hora que eu olhei para ela, você está no lugar certo. Você começou, deu os primeiros passos. Você já veio. Pode ter certeza, com certeza. É milhares e milhares de pessoas que a gente vê Deus transformando, Deus mudando a história das pessoas. E eu vi ela chorando ali, daí eu pensava assim, não posso colocar fé dentro da cabeça dela de uma hora para outra. Mas eu olhava e pensava assim, você está buscando no lugar certo. Tua vida vai ser restabelecida. Entende? Às vezes as pessoas não têm a fé suficiente, nós temos que ter fé por eles. Amém? Então, nós vimos na semana passada também que Gideão, ele estava lá, malhando trigo lá, porque tinha os medianitas que levavam toda a safra deles. Então, Gideão estava atrás do sustento da vida dele e da sua família. Só que olha que interessante, lindo o que Deus faz. E quando Gideão, então, creu e tomou posse da identidade celestial dele, de homem valente, então, ele conquistou a liberdade deles, dos medianitas. Então, a conquista pessoal dele gerou a conquista familiar dele e gerou a conquista da nação de Israel. Então, uma pessoa trouxe a liberdade para eles, que os inimigos se afastaram, conquistaram ali. E agora veja só, que ele conquistou para a sua linhagem familiar. Estava falando hoje de manhã que, quando eu e meu marido começamos a conhecer a Deus, nós somos conquistados por Deus. Nossa vida era só Deus, era mergulhada em Deus. Mergulhada em Deus. E os nossos filhos viram, pequenos, mas era só Deus ali, era só Deus. Honrar a Deus, olha Deus. Deus ama, Deus quer fazer isso, Deus quer abençoar. E eles viam as pessoas sendo libertas na nossa casa, e assim foi. E aí, com isso, nós conquistamos a minha vida e a dele, como casal. Nós conquistamos a paz entre nós. E nós conquistamos o reino de Deus para a nossa linhagem familiar. E é claro que agora eles dão continuidade para eles conquistarem para netos, bisnetos e assim por diante. Então, as conquistas que você conquista pessoalmente, talvez você seja sozinho aqui. Talvez é só você que busca. Persevere, porque você pode levar um novo destino para toda a tua linhagem familiar. Porque nós temos os recursos. Você vem buscar diante de Deus o recurso do sobrenatural. Para trazer as pessoas que você mais ama para o reino de Deus. E aí outro fato também que me chamou muita atenção. E eu preguei de manhã e fiquei pensando quase a tarde inteira. Quando Nabucodonosor, ele venceu lá, como é que a gente diz? Conquistou Israel, tomou Israel. Ele levou cativo algumas pessoas e entre essas pessoas ele levou Daniel e seus 3 amigos. Ele capturou aquelas pessoas. Mas aí, eu achei tão interessante que o Nabucodonosor pensou que foi ele que capturou aquelas pessoas. Mas, no fundo, Deus capturou, ele foi capturado. Porque depois, quem lê os livros lá vai ver a conversão de Nabucodonosor. Então, quando ele trouxe aquelas pessoas para aquele lugar, ele foi capturado por Deus. Nós somos esse instrumento. Homens simples,
Deus escolheu para fazer grandes coisas. E é cada um de nós. É os filhos. Deus não tem filho predileto. Todos os filhos Deus ama da mesma maneira. E aí, então, para que nós possamos andar nesse caminho sobrenatural, para que possamos ver as manifestações, Deus derramou os dons espirituais. Deus derramou vários dons espirituais. Os dons servem para que o corpo de Cristo seja edificado com aquilo. Então, teve momentos da minha vida que eu tinha visões muito fortes. Enxergava, às vezes enxergava até colorido. Enxergava aquilo, no começo eu não sabia o que era. E aí, uma vez eu enxerguei um caminho com o gramado todo do lado. E eu pensei, o que é isso? Era um caminho assim, estreito, e um gramado dos dois lados, assim. E eu enxerguei aquilo colorido, eu enxerguei a grama verde. Orando, né, de olhos fechados, enxerguei isso. E aí, um dia, nós estávamos indo passar estudo no interior, lá num sítio, lá. E quando nós voltamos, eu olhei para trás, o caminho era o mesmo. Estava lá aquela estradinha bem estreitinha, com o gramado dos dois lados. E aí que eu fui ver que realmente aquilo era uma visão de Deus. Deus estava confirmando que aquele lugar que nós fomos, Deus é que estava enviando. E uma outra vez eu vi um lugar que não é muito comum. Eu falei, eu nunca vi esse lugar assim. Aí era tipo um terreiro, que eles falam assim, terra, né? E aí tinha umas galinhas ciscando, e aí tinha uma casa muito pobre, uma casa assim meio caindo assim, os pedaços, e aquelas galinhas ciscando assim, uma coisa muito tipo, parecia uma miséria mais que a pobreza. Eu vi isso. Então, pensei, bom, vamos saber. E aí esse foi o caso que a gente já contou aqui, que era aquele que saiu do hospital, o pai tirou ele do hospital de loucos. E aí eles trouxeram na nossa casa, daí a gente orou, daí ele saiu bem, só que com os efeitos dos remédios. E aí nós ficamos de ir lá na casa deles, tantas vezes, às vezes por semana. E aí quando eu cheguei lá, quando nós chegamos na casa deles, eu olhei, era tal igual como eu tinha visto. Então Deus dá os dons para a edificação. Tipo, tem muitos dons que eu pensava assim, nossa, mas só abençoa os outros. Porque quem recebe a palavra profética é o outro, quem recebe uma palavra de conhecimento era o outro. E aí eu pensava, eu só entrego, mas é ele. Às vezes eu ficava assim, nossa, eu queria que Deus falasse comigo o que ele falou com aquele ali. Né? Mas eu ouvia Deus, mas tipo assim, alguém vem e fala para você algo que só você sabe. Então, é para a edificação do corpo de Cristo. É para que seja edificado. Por exemplo, vem aqui alguém na igreja e aí Deus dá uma palavra de conhecimento e aí diz alguma coisa da vida da pessoa. E a pessoa pensa assim, meu Deus, é só eu e Deus. Como é que a pessoa sabe? Ninguém lê pensamento. O diabo lê pensamento. Então, é Deus, e a pessoa diz, Deus, né? Que nem a minha netinha, quando eu falei, Zoe, Deus me deu uma palavra para você. Ela falou, vó, Deus deu para mim, vó, para mim. Meu Deus, ela saiu assim tão exultante. Deus falou para mim. Então, Deus dá para que a pessoa pense, nossa, às vezes eu penso que Deus nem está olhando para mim. Parece que Deus nem está se importando comigo. Não é verdade que às vezes tem esse pensamento? Existem momentos da vida que parece assim que está em silêncio. E aí alguém às vezes entrega uma palavra de conhecimento, que é do conhecimento de Deus, e a pessoa pensa, poxa, só Deus sabia disso. Só Deus sabia disso. Então, tem vários dons, mas eu quero trazer rapidamente três deles, dois eu só vou passar meio por cima, e aí vou me deter mais no último.
Então, eles são chamados dons de revelação. É a profecia. A profecia e tem profetizar. A profecia propriamente dita é sobre o futuro. Deus mostra alguma coisa do seu futuro. E o profetizar é falar sobre a ação do Espírito Santo. Então, eu penso olhando os salmos assim, olhando que o salmista está escrevendo, de repente você vê lá dentro do salmo uma profecia sobre Jesus. Então, na hora que o salmista estava escrevendo, ele estava escrevendo e vinha coisas. E aí, hoje nós lemos as profecias inseridas nos salmos. Então, a profecia, ela vem para, o profetizar, vem para exortar no sentido de trazer um ânimo, não exortar, que a gente sempre conhecia de, vai lá, aponta o dedo, não nesse sentido. Ele serve para edificar, você recebe uma palavra, e ela edifica, poxa, e você diz, e aí você passa as tuas lutas, e você lembra às vezes daquela palavra. Então é bom ter aqueles que profetizam, e a Bíblia diz que todos nós, você tem o Espírito Santo? Tem, todo filho de Deus tem o Espírito Santo, então, você, qualquer um, você pode profetizar, você pode trazer uma palavra de Deus para uma pessoa. O marido pode trazer uma palavra para a esposa pode trazer uma palavra para o marido e assim por diante. Por isso que nós estamos falando aqui, para animar você, para você fluir naquilo que Deus diz. E a palavra de Deus ainda diz assim, que é para a gente almejar os dons. Nós temos que almejar. Então, a profecia, ela pode, antes dela, pode ter uma palavra de conhecimento, que é alguma coisa que só Deus conhece sobre a vida da pessoa, e aí depois Deus pode dar uma palavra profética que é sobre o futuro. Tá? E tem a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Vou resumir bem sobre isso. A palavra da sabedoria, ela é como que eu vou dizer assim, na hora que você está precisando de algo, que você precisa de uma resposta que a sua mente não alcançou, que às vezes é assim, ou a igreja, ou o pastor, ou você está numa conversa que você precisa, naquele momento, de uma palavra de sabedoria, porque a tua sabedoria não alcançou. E aí, com uma palavra de sabedoria que veio de Deus, às vezes aquela situação toda vai sair daquele contexto que seria ruim, que não fluiria. Então, a palavra de sabedoria, ela vem para também. Tipo assim, eu tive uma palavra profética. E a palavra de sabedoria, ela vai me ajudar, ela vai me, como digo, na prática, como eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? Ela é uma que traz a prática das coisas. E a palavra do conhecimento, ela já diz o nome, conhecimento de Deus, do que Deus tem. Tipo, não é o meu conhecimento, eu não sei dessa situação. E aí Deus sabe. E aí você vai e entrega uma palavra de conhecimento. Aí é o conhecimento de Deus, porque eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Então, Ele vai trazer alguma coisa. E aí, como eu disse, a pessoa se rende a Deus. Puxa, Deus está me vendo. E sabe que Deus, Ele não planejou que os dons estivessem entre quatro paredes. Todos os dons. Ele não foi para isso que Deus fez e derramou os dons, para ser compartilhado entre as quatro paredes. Deus vai fazer curas aqui? Faz, tem feito. Deus pode fazer os milagres? Sim. Entregar as palavras proféticas, as palavras de conhecimento? Sim. Mas
quais foram os lugares que acontecia os milagres no tempo de Jesus. A maioria dos milagres, em que lugares acontecia? Na rua, nas casas, em todos os lugares. Eles estavam andando na rua, aconteciam os milagres. Então, os dons não é para ficar confinado entre as quatro paredes. Então, por isso que precisa almejar os dons de Deus. Por quê? Para almejar e se encorajar a isso. Porque a vergonha não pode atrapalhar o plano de Deus. Então, os milagres de Deus, toda a manifestação, ela fora. Nós vamos ter algumas manifestações aqui? Sim. Mas lá fora não estamos nós, está você. Então, você que é o instrumento de trazer o sobrenatural. Você sabe que Jesus orava pelos ímpios, por aqueles que até depois nem seguiram eles. Jesus orava e curava eles. Curou 10 leprosos, um só voltou. Então, Jesus quer, Ele ama a todos. E Deus quer salvar a todos. Então, Ele quer falar com os ímpios também. Porque às vezes a gente pensa assim, eu pensava assim, não, Deus vai dar palavras de conhecimento, essas coisas, só para o povo de dentro da igreja. E aí eu lembrei que um dia eu liguei para uma pessoa e eu fui falando para ela a vida dela. Eu pensei, nossa, aquilo era uma palavra de conhecimento, porque eu não sabia da vida dela. E ele não conhecia a palavra. Então, Deus quer distribuir os dons dele para ser usado lá fora. Para ser usado lá no pequeno grupo. É lá no pequeno grupo. Agora, se você não ficar atento, você é líder do pequeno grupo, se você não fica atento, se você nunca se coloca, não vai acontecer. É bem isso comigo também. Mas eu me esqueço de ser instrumento. Entende? Então, se ninguém se coloca, Deus está só esperando alguém se colocar para ouvir uma palavra de alguém. Hoje de manhã, por exemplo, eu tive uma palavra de conhecimento que na hora eu fiquei receosa. Eu pensei, ai meu Deus, nunca tive isso aqui. Eu tive o nome de uma pessoa. Daí eu pensei, meu Deus. E o pior era que tinha uma pessoa aqui com aquele nome, mas não era para ela. Tipo, não era para ela em si aquilo que Deus podia estar falando com ela, mas aquela palavra não deveria ser. Daí eu pensei, não, mas eu sei o nome dela, mas a sensação dentro de mim, não é ela. E aí eu fiquei, e aquele nome repetia. E aí pensei, vou soltar. Por quê? Que tal que é mesmo de Deus? Porque como eu nunca tinha recebido o nome de pessoa. Então, eu fiquei receosa. E aí eu entreguei. No final, uma pessoa veio falar comigo e ela falou assim, a minha mãe tem esse nome. E faz 2 anos que eu não falo com ela. Aí a palavra dizia assim, que era para ir ao encontro dela. Dizia o nome da pessoa e falava assim, vai ao encontro dela e fala. E aí ela disse, faz 2 anos que eu não falo com ela. Então, olha só. A gente corre o risco de entregar as palavras, a gente corre. É preferível correr risco e acontecer, às vezes, ou não fazer e não acontecer nunca. Então, líderes, não só os líderes, mas principalmente os líderes. Deus, o que tu quer dizer para esse povo aqui no pequeno grupo? Senhor, aquela pessoa está passando tanta dificuldade. Senhor, tu quer dizer alguma coisa? Porque o profetizar serve para edificar as pessoas. E a palavra de conhecimento, ela tem um efeito sobre a pessoa. A hora a pessoa fala, Deus viu o meu sentimento. Deus, então, está me olhando. Gente, isso é tremendo. Então, é para abençoar o corpo de Cristo. E aí, teve um testemunho que eu quero dar que me marcou. Sempre me marcou esse testemunho aqui. E quando surgiu a igreja de Tubarão, a gente ia uma vez por semana, viajava 1.000 quilômetros para vir pregar ali, em Tubarão. E eu estava na escala deles. E aí eu vim. E aí, um dia lá que eu comecei a pregar, Deus deu tanta palavra de conhecimento, tanta palavra, foi um
meio que Deus fez para aquela igreja surgindo daquela maneira. E aí um deles era assim. E aí, como eu não tinha essa coragem de ficar falando assim, entregando tão facilmente as palavras, então o que é que eu escolhi? Para ficar melhor para mim, né? Porque a gente se compromete. Eu pensei assim, então eu vou falar assim: Senhor, eu quero orar por essa pessoa que tem um carro vermelho, Senhor, e que estava lá naquele lugar de trevas, Senhor, e fui falando, e depois entreguei uma palavra que Deus estava falando para aquela pessoa. Deus mostrou o lugar certinho onde ela estava. Eu não sei o que era, assim, o que era alguma coisa errada, né? E aí eu pensei, meu Deus, mas daí Deus falou assim, porque Deus nunca vai constranger a pessoa. Daí Deus falou assim, olha, eu amo você. Eu quero a sua vida. E Deus foi falando. Quando terminou o culto, ela veio e falou para mim assim, eu sou aquela do carro vermelho. Nossa, fiquei chocada. Tipo, que carro vermelho. Aí ela falou, eu sou aquela do carro vermelho. E daí ela falou a vida dela. E aquilo, ela nem morava naquela cidade. Depois eu soube que ela disse que ia começar a frequentar aquela igreja. Então, elas são tremendas para a pessoa que recebe. Vai fazer algo que às vezes muda a vida da pessoa. Teve outra situação também, que era um empresário. Naquela época eu morava numa cidade pequena. E uma cidade pequena não tinha prédios com andares. Então, na minha cabeça, não tinha essa realidade. E eu recebi uma palavra. Você que é um empresário que tem um prédio com vários apartamentos, na hora eu fiquei receosa. Porque eu pensei, meu Deus, não parei para pensar que aquela era uma cidade maior, que tem sim. Mas na hora eu fiquei assim, meu Deus, não é qualquer um que tem prédios e prédios para vender, os apartamentos. E aí eu entreguei. E esse homem foi tão interessante, porque não coube as pessoas dentro da casa que nós estávamos. E aí as pessoas ficavam nas escadas, e as pessoas ficavam pelo lado de fora da janela. E esse empresário estava assim, bem de olho comigo, assim, lá da janela para o lado de fora. E aí eu tinha assim, aquele olhar assim, era bem com aquele homem lá, né? E justamente era aquela pessoa. Aí ele era a primeira vez que ele estava vindo. Aí ele se converteu e viveu a vida ali com Deus, mudou todo o destino dele ali. E aí um outro também referente a Tubarão, que eu falei assim, Senhor, eu quero orar para essa pessoa, Senhor, que estava passando por aqui, e ela estava falando tal, e aí fui falando que ela estava falando com Deus. E aí, a pessoa no final veio e me falou, ela falou, olha, eu sou quase uma alcoólatra, era uma professora. E eu estava sem rumo na minha vida, eu estava desesperada. E eu comecei a andar pelas ruas e eu vi algo aqui com várias pessoas, e eu entrei. E aí falou, e quando você falou, era tudo aquilo que eu estava falando. Era tudo aquilo. Tipo, até hoje, às vezes eu encontro ela me lembra daquele dia. Então, tudo que Deus faz é para edificação. Eu estou contando essas coisas para que você se anime, ser instrumento de Deus. Para que as pessoas sejam abençoadas com aquilo que Deus planejou. E duas palavras de conhecimento que Deus me deu para mim. Era quando eu orava pelos meus irmãos para se converterem. Aí teve um lá que passou 6 anos, não se convertia. E eu chorava muito por eles, chorava. E aí um dia, Deus me deu uma palavra do conhecimento dele. E ele disse assim, olha, quero que tu conheça o meu coração agora. Eu amo eles mais do que você. E eu quero salvar eles mais do que você. Gente, aquilo era Deus. Porque aquilo me tirou daquele estado. Nunca mais. Entrou uma tranquilidade no meu coração. Nunca mais tive aquele sofrimento. Então, olha o efeito daquela palavra. Aparentemente, Deus estava falando na minha mente. Porque a maior parte das palavras, elas não são aqui. Elas são na mente, ou aqui dentro. Parece que você sabe que algo está falando. E a outra vez, é assim, eu devo ter falado aqui.
já alguma vez. Nós perdemos, uma pastora perdeu a filha de 20 anos, e era muito chegada a gente. Então eu fiquei com aquilo, sabe? Aquela, fazia tudo, de repente, numa parte da tarde, lembrava. E a dor estava ali no meu coração. Tipo uma moça de 20 anos, né? Aquilo ali, sabe? Estava ali. Aquela dor ali. Todos os dias eu me lembrava como ela está sofrendo. Eu compartilhava aquela dor dela. E aí um dia eu estava lavando louça. Tipo, Deus não escolhe hora para falar com você. Não escolhe. Qualquer hora é hora. E aí eu estava ali lavando a louça e eu ouvi. Eu continuo sendo bom. Eu não estava falando e reclamando com Deus, mas Ele sabia. Eu continuo sendo bom. E eu continuo tendo um plano maravilhoso com o mundo. Gente, aquilo ali tirou toda a dor do meu coração. Aquelas palavras que eram de Deus tiveram um efeito, por isso que eu tenho certeza que era Deus. Mas aonde Ele falou? Aqui. Mas era Deus. Porque me tirou, eu fazia tempo que eu estava, uma vez por dia, eu tinha que estar com o meu coração lembrando daquela ferida. Então, olha a importância de nós ouvirmos a Deus. Jesus falou também, usando uma palavra de conhecimento, quando Ele disse, eu te vi, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. Quando Jesus falou para ele, o Natanael falou, como ele me viu? Ele não estava aqui? Ele falou, antes deles te chamarem para vir aqui, eu te vi lá debaixo da figueira. E a minha mãe teve uma palavra semelhante. Uma pessoa entregou e falou assim, Deus está falando que Ele viu você debaixo, eu acho que era de uma goiabeira. E aquilo foi tremendo para minha mãe. Nós precisamos correr o risco. Mas sempre a gente orienta assim, se você entregar qualquer palavra, diga assim, isso testifica no seu coração? Nunca chegue e entregue sua palavra. Sempre pergunte. Se a pessoa diz, olha, por enquanto não, amém, eu estou tentando ouvir a Deus. É melhor errar, mas sempre pergunte. Que a pessoa, Deus falou, Deus vai testificar. Então sempre perguntar, tem alguma coisa a ver? Um dia eu orei para alguém aqui e eu falei para ela assim, tá vindo uma palavra na minha mente, pobre. Eu pensei, o que quer dizer isso? Pobre. Daí eu falei para ela, eu ouvi uma palavra, tem alguma coisa, significado para você? Ela começou a chorar. Ela falou, sim, nós temos um desejo, eu e meu marido, de fazer algo assim, para ela era só para ela escutar aquela palavra lá, que aí testificou no coração dela que realmente aquilo era de Deus. Você está compreendendo? E a fé é o catalisador de tudo isso. E o Espírito Santo vai se mover desde que você tenha fé, que você creia. Então, um texto que fala assim, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Tipo, você não quer limpar a sujeira? Não tenha bois. Só que também não vai ter abundância. Entende? Então, vai ter às vezes alguma confusão? Que alguém pode entregar alguma coisa que não é? Pode ter. Mas é simples, você fala, estou tentando ouvir a Deus. Se isso não significa nada para você, deixa quieto. Ou você guarda, a pessoa entregou uma palavra para você, guarda ela. Porque se ela é de Deus, o Espírito Santo vai testificar. Entende? Deus está trazendo, Deus está soprando mais o mover do Espírito, os seus dons. Porque houve um tempo onde a profecia era muito exercida. As pessoas profetizavam e profetizavam demais até. E começaram a profetizar e não julgar as profecias. E como o pastor Robson falou no primeiro dia da série, abafou o mover do Espírito. Porque a palavra de Deus julgue as profecias, julgue a palavra que você recebe. Mas agora Deus está trazendo.
E eu creio que os cristãos estão buscando o equilíbrio. No passado, as pessoas entregavam até assim, não é para você casar com esse, não é para você casar com aquele. E aí tinha pessoa que casou com aquele que não era, porque ouviu a tal da profecia. Entende? Por isso que nós temos que perguntar sempre, testifica, recebeu uma palavra, deixa ela lá. Se ela é de Deus, ela se cumpre. Entende? Segure, a Bíblia diz, não desprezeis. Tem uma palavra para o seu futuro que você recebeu? Não despreze a profecia. Deixa lá. E o Espírito Santo, às vezes, ele vai usar mais outra pessoa para testificar aquilo ser algo bem significativo. Então, a fé é esse catalisador. E Deus quer que a igreja ande no caminho sobrenatural. Deus quer que você se mova. Você é um povo do sobrenatural. Nós somos esse povo. Se você ouviu e colocou seu coração para entender o que Deus está querendo dizer para nós, Ele quer derramar os seus dons. Ele quer que o seu povo ande no sobrenatural. Ele quer que você usufrua dos recursos. Quando os reis de antigamente, eles iam guerrear, eles iam perguntar para o profeta. Hoje nós não precisamos perguntar, porque todos nós temos o Espírito Santo. Mas eles perguntavam, é para a gente guerrear? Eles perguntavam, eles iam perguntar para os profetas que haviam da época. Entende? Então Deus quer que flua no nosso meio.